Damos graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Então nós vamos ler já em seguida a palavra de Deus, irmãos, onde está em Efésios capítulo 5 e o versículo 32 para a nossa meditação nessa manhã. Efésios capítulo 5, verso 32, só esse versículo, para nós falar um pouquinho sobre um tema sobre grande mistério entre Cristo e a igreja. Diz assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Eterno, maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua santa e bendita presença, Senhor, e reconhecendo, Senhor, que nós estamos aqui dependendo de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, ó Pai, e nada podemos fazer, nenhuma folha das árvores se move se não for pela Tua permissão, pelo Teu poder. Então nós cremos que é pelo Teu poder, pela Tua infinita misericórdia que estamos aqui nesta manhã, Senhor. Pedimos, Senhor, venha perdoar as nossas falhas, nossos erros, para que nada venha impedir a operação do Teu Espírito Santo em nosso meio nessa manhã. Abençoa nós aqui presente, aqueles que estão pela internet também, que cada um, Senhor, possa ser alcançado por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Eu estava pensando, meditando sobre essa semana, sobre esse grande mistério a respeito de Cristo e da igreja, a qual todos nós sabemos que é um mistério que o mundo religioso não consegue entender muitas vezes, e nós sabemos que tem que ser realmente por revelação, tem que ser inteiramente pela inspiração do Espírito de Deus, porque é Ele o único que pode fazer isso, que pode trazer para nós a luz da palavra. Então que Deus possa abençoar também os irmãos que estão lá do outro lado pela internet, alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, que possa ser abençoado por Deus também, porque o nosso objetivo, irmão, de estar aqui na casa do Senhor não é outro senão de falar unicamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual em seu devido tempo, e a noiva de Jesus Cristo tem como absoluto a palavra da hora, a palavra de Deus, que é a mensagem enviada, a mensagem de Jesus Cristo enviada através do seu mensageiro, que é o sétimo anjo. Então, lendo aqui em Efésios capítulo 5, verso 32, quando Paulo ele se referiu sobre a família, sobre o marido, a mulher, os filhos, tudo isso falando natural, para mais tarde, depois ali no finalzinho quase, ele expressar e dizer: grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Então o natural sempre está explicando o espiritual, louvado seja Deus. Então nós sabemos que existe uma noiva de Jesus Cristo, e alguém fala, será que é noiva ou é esposa? O Mombrano ele explica, irmãos, que hoje é a noiva de Jesus Cristo, potencialmente ela é a esposa, porque o Mombrano fala que uma mulher, um homem, uma mulher, um jovem, quando estão noivos, ali na realidade, diante do altar, diante de Deus ali, já é um pré-casamento, potencialmente já estão casados. Ele diz, quando ele fala sobre isso, ele fala a respeito de José e Maria, né? Que quando o anjo foi falar com ela, que ela teria um filho, ela estranhou aquilo, porque disse, poxa, nós estamos noivos, nem casados somos, ela não entendeu no momento o assunto.
Aleluia. E por mais ainda, quando José ficou sabendo que ela estava grávida, ele tentou deixar ela. Veja que, grife bem isso, eles estavam noivos. Então a Bíblia diz que José tentou deixar Maria secretamente de um lado, para não infamar. O que vai ser, o que vão falar de mim? Aleluia. Daí o anjo chegou e disse para José: José, não tema receber Maria como tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Amém. Então, potencialmente, eles já estavam casados, sendo noivos. Então, também é a igreja, irmãos, a noiva de Cristo. Potencialmente, nós estamos casados pelo compromisso da palavra que nós demos a Ele, demos a Ele. Aleluia. Pela palavra do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, o maior erro hoje é as pessoas não aceitar realmente a total palavra de Deus, porque isso impede, irmãos, o relacionamento entre Cristo e a igreja, porque o único que pode nos unir é Cristo, e Cristo é a palavra. Eu estava lendo, eu creio que vou ler aqui um trecho. A Bíblia Umbrana fala aqui na mensagem Casamento e Divórcio, que quando a rainha, ela rejeitou o chamado do rei. Olha, irmãos, aquilo foi um descaso para o rei, aquilo foi uma afronta para o rei, e aquilo causou até mesmo um divórcio para aquela rainha. Então vamos ver o que diz o profeta de Deus. Ele traz sempre o natural para explicar o espiritual. Então veja o que diz o profeta de Deus aqui na mensagem Casamento e Divórcio, no parágrafo 212, eu quero ler, 212 em diante. Diz assim: vocês se lembram na Bíblia quando o rei se casou com Ester? Porque a rainha o recusou. Porque a rainha o recusou? Olha só, ele somente tomou uma outra para ser sua esposa. E o que aconteceu quando ela recusou sair com o rei e obedecê-lo? Veja só, e é exatamente da mesma maneira com uma mulher que recusa ser esposa a seu marido. Veja bem, irmãos. Então, simplesmente, ela recusou sair com o rei. Aquilo foi uma afronta para o rei. Ele deu carta de divórcio. Ele divorciou dela e casou com Ester. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel também, no natural? A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Então ele deu, Jesus, irmãos, ele era realmente para os judeus a noiva hebreia, mas ela recusou casar com Jesus. Então ele deu carta de divórcio para ela, para essa noiva hebreia. E o que ele fez? Casou-se, noivou-se, vamos dizer assim, com uma noiva gentia. E a Bíblia nos diz, irmãos, uma Umbrana nos leva também a nós entender um tipo perfeito lá no passado, a respeito de José. Todos os hebreus, eles deveriam casar-se com uma moça hebreia, da sua linhagem. Veja, mas veja só, José do Egito, por exemplo, ele foi um homem hebreu, um homem temente a Deus, que servia a Deus com integridade de coração, muito sincero. Todos nós sabemos os processos, o que ele passou, vendido pelos seus irmãos, um tipo de Cristo, sendo traído por aquela mulher representando a igreja, sendo preso, Jesus sendo preso, mas por final, ele sendo um homem hebreu, ele poderia casar com a moça hebreia, mas com quem que ele foi casar? Ele foi casar-se com uma moça gentia. Veja, um tipo de Cristo, irmãos. Tudo é um tipo perfeito de Cristo. Então isso aconteceu também agora com o rei.
E esse rei, nós vamos ver que simplesmente por causa da sua esposa rejeitar sair com ele, ele a repudiou. Vê? E no parágrafo 213 ele diz assim: e é da mesma forma com a igreja que recusa. Olha só, irmãos, que palavra forte, ó. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos, para trazer filhos desta era. Não somos luteranos, não somos esleianos, nem somos pentecostais. Veja só, precisamos ser filho desta era, o filho, a semente. Precisamos ser filho desta era através da gravidez da palavra de Deus, para trazer um filho desta era, o filho semente. Amém. Eu espero que compreendam. Não podia se engravidar, não. Então o que ele faz? A repudiou em divórcio. Isto é correto, mas ela não deve se atrever a repudiá-lo. Ele a rejeitou. Veja só, irmãos, ele está falando natural para nós entender o espiritual. 214. Ele continuou revelando sua palavra para o corpo e vindicando-se por si mesmo. Seus filhos começaram a aparecer cada vez mais com ele, porque estão chegando ao amadurecimento, ou eles estão se tornando filhos da palavra, não filhos da igreja, filhos da palavra. E a noiva será uma senhorita graciosa da palavra, não adulterada, não tocada por qualquer organização de homem, qualquer teoria feita por homem. Ela será puramente uma noiva não adulterada da palavra. Amém e amém. Eu espero que vocês entendam isso. Vocês que estão ligados através da linha telefônica, ela será a filha grávida de Deus. Você está entendendo, irmãos? Oi, irmãos, isso é muito sério. Aleluia. Veja só, os tipos, diz o profeta, os tipos não falham. O rei estava ali banqueteando, ali festejando, e quando chamou a sua legítima esposa para vir, recusaram o chamado do rei, que ele foi uma afronta. E quantos têm afrontado Deus, irmãos? Por quê? Porque tem negado o seu chamado, negado a sua palavra. Então não pode engravidar-se da palavra. Aleluia. Mas a noiva legítima de Jesus Cristo, ela será grávida, será a filha grávida de Deus. É o que diz o profeta aqui. Estou lendo a mensagem de casamento e divórcio, 214. Agora o 215. Veja só. Vem, que grande honra uma mulher pode receber. Vem, que grande coisa a igreja pode ser. Veja, mas vocês podem ver onde a sujeira a tem levado. Então, tentando comparar aquilo, a igreja lá, com a igreja aqui, você não pode fazer isso. E tentar comparar uma prostituta de rua com a igreja do Deus vivo, ou uma mulher, o tipo de mulher correta, com uma prostituta, porque existe tal coisa como esta, é a lei de Deus, a lei de contraste. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, quem é essa prostituta, essa igreja, essa mulher prostituta, que a Bíblia está dizendo aqui? Se nós olharmos em Apocalipse capítulo 17, a Bíblia revela quem é essa grande meretriz, quem é essa grande prostituta. É a grande Babilônia, todos nós sabemos.
é a mãe. Apocalipse 17:5, ela é chamada a grande meretriz, a mãe da prostituição. Se ela é mãe, porque tem filhas, vê? E quem são as filhas? Está entre linhas, você sabe quem é. Glória a Deus. Então veja só, 216. Como poderíamos saber, apreciar a luz do dia, se não houvesse uma noite? Como poderíamos saber, apreciar o clima seco, se não houvesse chuva? Como poderíamos saber, apreciar a respeitar uma mulher verdadeira, se não houvesse uma suja? Vê? Continuou revelando sua palavra. Porém, nenhum de nós deve se atrever e tentar repudiá-la para se casar com outro. Agora, certamente está claro, porque estas duas teorias estão erradas. Vocês não podem fazer isso, correr desse jeito. Finaliza. Ao fazer isso assim, ultrapassará a promessa. Aqui está a promessa. Aqui está a coisa exata. Aqui, a palavra não é contraditória. Precisa permanecer em coesão. Assim como Mateus 28:19 não contradiz Atos 2:38. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a palavra de Deus, irmão, não tem contradição. A palavra de Deus, ela caminha não na letra somente, mas no espírito da letra, é na revelação. Veja, então é um mistério aqui, irmãos, entre Cristo e a igreja. Quando se fala da mulher, nunca o profeta de Deus quis rebaixar as mulheres, de maneira alguma. Nunca ele quis humilhar as mulheres. Simplesmente a palavra de Deus, ele faz essa comparação. Uma mulher verdadeira dama, uma verdadeira mulher, ela é comparada com uma noiva de Jesus Cristo. Mas uma mulher pervertida, irmãos, ela é comparada como, é forte dizer, como a noiva de Satanás. Vamos ver isso daí? Eu tenho aqui a mensagem, a era de Tiatira, onde Tiatira quer dizer domínio feminino. Isso foi, eu creio que é na quarta era. O Senhor Deus falou isso lá em Apocalipse, e o profeta Deus trouxe esse tema. A era de Tiatira, no parágrafo 5, levando o natural sempre para entender o espiritual. Vamos lembrar sempre disso. Nunca ficamos com o natural somente, mas sempre para explicar o espiritual. Então a era de Tiatira, no parágrafo 5, diz assim: desde o Éden, desde o jardim do Éden, a mulher tem constantemente e sucessivamente tentando dominar o homem. E hoje mesmo o mundo é da mulher, com a deusa da América, sendo uma mulher nua, com o ídolo da mulher caindo do céu. Veja, recorde que seus braços eram barra de ferro, caracterizava a primeira era, ou a era de Éfeso. Assim, seu poder tem crescido até que ela ganha autoridade absoluta, tal autoridade sendo usurpada pela disposição férrea. Veja só, irmãos, que situação que chegou o poderio do domínio feminino. Aleluia. Isso falando lá do mundo, tanto o mundo eclesiástico lá fora, como o mundo religioso. No parágrafo 6, veja só. Ora, não se tenciona que uma mulher tenha uma vontade férrea. Ela é segundo a Santa Escritura para ser submissa ao homem. Este é um mandamento para ela. Veja, uma mulher que em verdade seja feminina, toda feminina terá essa atitude para ela, terá essa atitude. Não será um capacho, claro, não será um capacho, porque nenhum homem que em verdade seja um varão fará dela um capacho. Veja, porém, veja essa mulher de Deus, porém, ela
desejará estar sobre a autoridade e não governar sobre o varão, porque ele é a cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem que Deus tem feito dela, ela se perverte. Você está entendendo, irmãos? Qualquer homem que permite que a mulher tome autoridade sobre ele, também romperá essa imagem, tornando-se um pervertido. Porque isso é que uma mulher não deve usar trajo, por isso é que uma mulher não deve usar trajo masculino, nem tampouco deve cortar o cabelo. Ela não deve nunca usar vestes que pertencem ao homem, nem deve cortar o cabelo. Quando ela o faz, está intrometendo-se no domínio do varão, está tomando autoridade e está se pervertendo. Você está entendendo, irmãos? Então, isso são os requisitos da mulher, que a mulher que é um vaso tão precioso para Deus, que aponta para Cristo. Então, uma verdadeira mulher de Deus, irmãos, como nós temos aqui, graças a Deus, é coisa valiosa aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma mulher que põe calça comprida, e hoje nós temos dentro da nossa casa, mulher usando calça comprida, usando short, cortando cabelo, se pintando. O que está mostrando isso, irmãos? Nós não podemos, seja filho, seja nora, seja neto, neta, nós não temos compromisso nesse sentido, temos que falar o que está na palavra. Oh, que coisa! Isso é um espírito de Jezabel, um espírito dominante, um espírito querendo intervir no espírito masculino. Ela está pervertida. E o homem que permite isso também, ele é um pervertido. E é o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Mombrano, ele fala que o maior erro que Acabe fez, olha só, no seu casamento, foi casar com Jezabel, com aquela mulherzinha idólatra. Ele, sendo um homem hebreu, que conhecia a vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, ele casou com aquela mulherzinha que levou os filhos de Deus, os filhos de Israel, a cometer prostituição, adultério espiritual, irmãos. Misturando religião com política e assim por diante. Mombrana fala, foi o maior erro que Acabe fez. E o maior erro que a igreja fez, o Mombrana fala, foi fazer isso lá em Niceia. Deixar o manancial de água viva para cavar cisternas rotas. Casar com a religião, com a política, com o Estado. Fazer uma manobra religiosa. Diz o profeta de Deus. Eu creio que na mensagem cisternas rotas ele fala isso daí. Então vamos prosseguir aqui mais um pouco. No parágrafo 5, ele vai falar sobre a exaltação de uma verdadeira mulher que representa Cristo. Parágrafo 7 diz assim: voltemos ao princípio, na criação. Não, eu acho que eu tenho que continuar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. E quando uma mulher invade o púlpito, que lhe é ordenado não fazer, então mostra de que espírito é. Sendo uma mulher dominante, é anticristo. Olha que espírito que está nessa mulher. E a semente da Igreja Católica está nela. Ainda que ela negue isto veementemente. Porém, quando chegamos à palavra, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isso é amém. Vamos, parágrafo 7 agora. Veja, agora é coisa tremenda aqui. Voltemos ao princípio, na criação original, física. Como a conhecemos hoje em dia, Deus fez tudo em pares, macho e fêmea.
Em tudo houve dois, o galo e a galinha, a vaca e touro, e assim sucessivamente. Porém, quando chegou ao homem, somente havia um, não havia um par. Adão havia sido feito à semelhança de Deus. Ele era um filho de Deus. E como um filho de Deus, ele não podia ser tentado e logo cair. Isso seria impossível. Assim sendo, Deus tomou um subproduto do homem para permitir a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus, como um produto original de Deus. Ela foi formada do homem. E quando Deus fez com que ela fosse tirada do homem, ela foi completamente diferente das demais fêmeas que ele havia criado. Ela tinha a capacidade de ser enganada. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral, porém a fêmea pode ser em quase todo o tempo. E esta fraqueza nela permitiu que Satanás a enganasse por meio da serpente e trouxe a mulher a uma posição muito extraordinária diante de Deus e sua palavra. Veja agora, irmãos. Por um lado, ela é um tipo de toda coisa vulgar, imunda e aborrecível. E por outro lado, ela é tipo de toda coisa limpa, formosa e santa, como receptáculo do Espírito e as bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada a meretriz, que está embriagada com o vinho de suas fornicações. E por outro lado, ela é chamada a noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada o mistério da Babilônia, a abominação diante de Deus. E por outro lado, ela é chamada a Nova Jerusalém, a nossa mãe. Por um lado, ela é tão aborrecível, malvada e lasciva, que é sumariamente lançada no lago de fogo, como o único lugar digno que merece. Mas, e por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando do próprio trono de Deus, como único lugar próprio para uma rainha como ela. Vocês estão entendendo, irmãos? Que privilégio glorioso. E nesta era de Tiatira, ela é uma mulher dominante, ela é o mistério da Babilônia, ela é a grande meretriz, ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a mulher verdadeira é submissa a Deus, Cristo é sua cabeça, ela não tem outra palavra senão a dele, nem pensamentos fora dos dele, nenhuma direção além da dele. Porém, o que há sobre esta igreja, ela tem se desviado da palavra, ela tem destruído as Bíblias e os documentos dignos que se apoderado de reis, príncipes e nações. Ela domina exército e insiste em que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela tem sido completamente seduzida pelo diabo e, por sua vez, tornou-se a sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido suas religiões, que são suas filhas bastardas. Oh, irmãos, que situação que chega a religião. Aqui está falando, não é do natural simplesmente, está falando do sentido espiritual. Agora, o Mombrana fala assim: você quer ver que situação que está o mundo religioso? Olha aí as mulheres na rua. Olha aí, o natural está explicando o espiritual. E você vai para Apocalipse capítulo 3, e o versículo, eu creio que é o versículo 17. Veja como que é forte, mas é a palavra de Deus. 3:17, olha o que ela diz ainda.
Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Falta nada para nós. Temos carros novos, temos aviões, temos templos que valem milhões. Esses dias nós estávamos ouvindo aqui o Mombrana falando de uma denominação lá nos Estados Unidos, que estava construindo uma igreja de não sei quantos milhões de dólares. O irmão lembra disso, ele falando? E quantos missionários estavam lá na África precisando de 50 centavos para evangelizar. Eles não enviavam. Vê? Então estão se enriquecendo a si próprio, e de nada tenho falta. E vem a palavra e diz assim: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Vê? Então essa é a situação da religião sem a palavra, que não permite ser engravidado pela palavra de Deus. Aleluia, que coisa, irmãos, louvado seja Deus. Por isso diz assim, por isso produzindo suas religiões, que são suas filhas bastardas, não tem direito herança, não tem herança para ela, a herança é ser queimada. Aleluia. Mas enquanto isso, Deus encontra na sua noiva o caráter de Cristo. Vamos finalizar, eu creio que é com isso aqui agora, a mensagem escolhendo uma noiva. Veja o que diz o profeta de Deus no parágrafo 167 em diante. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual, veja só, estão ambas grávidas. Preste bem atenção, eu vou repetir. E nós encontramos hoje que a igreja moderna, denominacional, digo eu, uma igreja do mundo moderno, que é a igreja do mundo moderno, e também a igreja espiritual, estão ambas grávidas para dar luz filhos. Veja só. Uma delas, o nascimento denominacional, vai ser concebida um dia desses no Concílio Mundial de Igrejas, o que produzirá ao mundo o anticristo. Você vê o que essa igreja mundana está gerando, irmãos? Está grávida, vai dar à luz o quê? Ao anticristo. Isso é indiscutível, isso é palavra de Deus. No sentido espiritual já está 2000 anos atrás. O apóstolo João diz, filhinho, falando sobre o anticristo, há de vir e já está no mundo. Mas literalmente vai dar à luz, vai vir, vai manifestar este homem. E a grande pressão, mas eu creio que a noiva não passará por isso, irmãos. Eu creio que a noiva já estará, lá no palácio, rei e rainha, naquela grande bodas, naquela grande festa. Louvado seja Deus. Vamos repetir? 168, para ficar bem marcado. E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que a igreja do mundo moderno e também, agora, a igreja espiritual, que é nós, que é a igreja noiva, estão ambas grávidas para dar à luz filhos. Vê? Vamos lá, 169. Uma delas, o nascimento denominacional, vai ser concebida um dia desse no Concílio Mundial de Igrejas, o que produzirá ao mundo o anticristo através de uma denominação. Essa é exatamente a verdade. Eu talvez não viva para ver isso, creio que viverei. Porém vocês jovens, olha que profecia, porém vocês jovens, lembre-se que ouviram um ministro dizer isso, dará finalmente nisso. E essa é a marca da besta, quando ela forma esse concílio mundial de igrejas e dará à luz a seu filho, o anticristo.
Vê? Agora veja, a outra está grávida da palavra de Deus. Oh, aleluia! Isso enche a nossa alma, irmãos. 170 eu vou repetir. A outra está grávida da palavra de Deus e produzirá o corpo completo de Jesus Cristo, aleluia, que é a noiva. Você crê que está nesse assunto, irmãos? Aleluia. Então, para nós, isso é coisa real, irmãos. Real. Aleluia. Por quê? O corpo de Cristo não está completo ainda. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um. E Cristo é um corpo, a palavra. A noiva terá de ser o restante desse corpo. Os dois juntos formam o corpo novamente. Como Adão foi no princípio, o homem e sua esposa são um. Agora, ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele, que não usa nenhuma mente própria, sua mente, naturalmente, é a sua vontade, e sua vontade é sua palavra. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Vamos 171. Agora veja, a assim chamado noiva escolhida pelo homem, e compare a espiritual com o natural de hoje. Uma moderna Jezabel, enfeitiçada por seu Acabe, beleza de MacFactor e tudo mais. Olha a igreja da mesma maneira, porém uma prostituta para com a palavra do Deus vivo. Grandes denominações, grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido. Homens de pé no púlpito, endossando que isso está bem, e os deixam passar impune com isso. Só engano, isso é tudo. Só engano, isso é tudo. Verdadeiramente uma era da igreja de Laodiceia, cega, exatamente o que a Bíblia disse que seria. Disse: rica sou, estou assentada como uma rainha, de nada tenho falta, e não sabe que és pobre, miserável, cega, desgraçada, nua. E o pior de tudo é, e não sabes. Isso é o que eu pus agora, o pior de tudo. E não sabes. Veja, se isso não é o assim diz o Senhor, Apocalipse 3, então nunca o li. É isso que ela é, e não o sabe. Pense nisso. Aleluia. Veja, se você dissesse a um homem ou uma mulher na rua que estivesse completamente nus, e lhes dissesse que estava nus, e eles dissessem: cuide da sua vida. Ora, há uma diferença mental, deficiência mental. Ora, há uma deficiência mental ali em algum lugar. Há algo que falhou na mente deles. Vocês estão vendo, irmãos? Então, Cristo, Lucas 24 e 46 em diante, 45 em diante, após a ressurreição, Cristo abriu o entendimento. E Coríntios, 2 Coríntios, eu creio que 4:4 diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento. Vai mexer com uma mulher e falar que ela está andando nua aí? Cuide da sua vida, que o profeta está dizendo: cuide da sua vida, da minha cuido eu. Eles não podem ver que estão nuas. A mensagem é de satânico. O Mombrana fala assim: lá no Éden, antes da queda, estava um casal nus ali. E por um lado eles estavam nus. Mombrana fala: não, eles estavam cobertos, sabe com o quê? Com o véu da santidade. Mas quando o pecado entrou, Mombrana diz, caiu o véu da santidade. E daí eles viram que estavam nus e foram fazer aventais para si próprio. Mombrana diz, esses aventais não passam do quê? De uma cobertura, de uma religião. Irmãos, os tipos não falham,
Graças a Deus que nós temos os nossos olhos ungidos com o colírio e nós possamos dizer: somos a verdadeira noiva de Cristo. Potencialmente somos a esposa. Mombrana diz que o casamento se dará lá nas bodas do Cordeiro. Mas potencialmente você tem já um compromisso, você já deu a palavra. A noiva, quando dão a palavra aqui diante do altar, no noivado, potencialmente já estão casados. Não para viver maritalmente, sexualmente falando, mas já deu a palavra com o outro. Não pode mais se largarem. Você está vendo? Então não tem como nós largar de Cristo, porque nós já demos a palavra. Aleluia, nós já assinamos o compromisso. Nós só estamos esperando para o dia da festa, o grande selo, o casamento que vai haver lá nas bodas do Cordeiro. Oh, aleluia, Pai maravilhoso, vamos ficar de pé. Senhor Deus, isso enche a nossa alma, Senhor, em saber que somos tão indignos, Senhor. Oh Deus, mas o Senhor fez digno.